Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos à aula de Metodologia da Pesquisa Científica. Estou preparando esse vídeo para vocês para dar uma explicação geral a respeito de alguns tópicos importantes para o desenvolvimento do mesmo, onde, claro, se criam muitas dúvidas. Inicialmente, claro, o nosso propósito aqui é o projeto de pesquisa. No cronograma de vocês, poderão ver que da entrega ser no começo de abril do projeto, nós partiremos para o outro artigo, para o artigo científico, que é o TCC. Dessa forma, nesse mesmo semestre, nós faremos o projeto e o artigo, que se resume no trabalho de conclusão de curso de vocês. Isso tanto para ensino à distância como ensino presencial, todas as disciplinas, ok? Então, o que nós nos deteremos agora é dar uma observação geral, pontos principais para auxiliar vocês no desenvolvimento do projeto. Sei que há muitas dúvidas, para até se chegar ao artigo. Então, vamos diferenciar. Uma coisa é o projeto, outra é o artigo, certo? Como qualquer engenheiro, ele faz primeiro a planta, depois a construção. Aqui, primeiro a proposta, o projeto, e depois o seu desenvolvimento. Certo? Então vamos lá. O projeto de pesquisa. Professor, como é que eu inicio o projeto, essa proposta? Não é? Bom, primeira coisa, você tem que ter em mente, talvez, um tema. Né? Se você tem um tema, professor, eu tenho. Qual o seu tema? Eu tenho história da Bíblia. Talvez várias reencarnações aí, mas você vai continuar fazendo, é muito grande, muito extenso. Um dos primeiros aspectos, né, de uma pesquisa é o conhecimento a se fazer, ou seja, uma inquietação. Todo cientista ele tem uma inquietação interna de desenvolver algo, certo? Ou seja, esse desenvolver algo, essa inquietação leva ou gera uma investigação. E nesse processo, quem tem que ter o tema a ser desenvolvido? O próprio cientista. Então não adianta chegar, professor, eu quero um tema, me auxilie. Não, isso é seu. O filho é teu, não é? Então, esse filho é teu, você vai ter agora que apresentá-lo, delimitá-lo, né? Colocar as devidas referências. Mas, professor, como é que, né, vamos sair dessa história da Bíblia? Né? Primeiramente, eu vou dar geralmente é uma forma de orientação. Ideia. Tá? Você precisa de ideias, né, para desenvolver o seu artigo. Talvez você tenha um tema, né? Mas falta ideia para uma delimitação, para você ter um aprofundamento um tanto quanto mais aprofundado, né? Então eu indico, né? Pega lá a Bíblia, PDF, que não pode ser site, vai lá no Google, e depois artigo. Na Bíblia, PDF, artigo. Ou o seu tema, PDF, artigo, né? Clica lá no Google, o Google vai fazer uma procura. Às vezes vem artigos acadêmicos, você observa esses artigos acadêmicos, né? Uma série de artigos, né? Que estão presentes, enfim. Aí você uma série deles. Aí você olha, professor, gostei, achei isso aqui interessante. O que você acha? Falei, filho é seu, meu. Você acha que isso daqui é interessante? Você gostou, né? Do trabalho a ser feito, da temática? Sim, etc. Está dentro do que eu quero. Perfeito. Né? Então não era mais história da Bíblia, nada. O que, que era? Né? Uma breve introdução, né, à questão da vida na primeira carta de São Paulo aos Romanos. Olha só. Então ele não vai escrever a Bíblia inteira, ele vai trabalhar de um trecho, num ponto, na carta de São Paulo, ou seja, no Novo Testamento, exemplo, né, que está ali. Então vejam, do macro para o micro, era sempre assim, certo? Do macro para o micro. Então você parte, ou seja, do que era maior para o menorzinho lá no ponto. Então vou querer escrever história da Bíblia, não. É um ponto lá dentro da Bíblia que eu vou querer escrever, entender a respeito. A partir daquele micro você vai entender o macro, ok? Então você faz isso, pega o seu tema, PDF, né, artigo, baixa lá no Google uma série de artigos provenientes, possivelmente irão baixar, não dizer, veja os artigos que lhe interessam, as indicações de livros. Achou um artigo excelente, posso plagiar? Não, não pode. Então, você pode modificar palavras, etc., na temática para te dar uma ideia, aí você faz o seu. O que você toma são as referências bibliográficas. As referências bibliográficas, elas são importantes, certo?
Então, se ele tomou um rumo, tome aquele rumo também junto com aquele autor. Vai lá. Então, pega as referências dele, os artigos, etc., monte o seu trabalho, né? Já auxilia, certo? Tu é professor, já fiz isso, gostei. O que eu faço agora? Bom, para fazer o projeto, que eu vou mostrar aqui depois, as suas partes, você precisa do quê? Ler, né? Para você desenvolver um projeto ou chegar até o artigo, você precisa de leitura, de conhecimento. O que eu indico? Bom, a indicação, todo professor indica aos estudantes, né? É uma maneira fácil das suas leituras. Lembrando que vocês vão ter que ter referências, 8 referências bibliográficas mínimas, ou seja, 3 básicas e 5 complementares. 3 básicas seriam 3 teóricos principais, 5 complementares, né, artigos, outros pesquisadores que trabalharam esta temática e etc. Ok? Então, para um projeto, esse projeto de conversa seriam os 8. No artigo eu posso aumentar, professor? Pode colocar mais 2, 3, 4, fica à vontade, mas no projeto você já vai começar com 8, é uma base boa, certo? Ok? Bom, como faz isso? Coisa chamada fichamento. Para você pega um livro, para não ficar perdido naquele livro, no canto, etc. Então você vai pegar um trechinho daqui e fará isso. Então vamos ver um modelo que eu trouxe aqui para vocês, né, de fichamento. Então, uma maneira prática de ser desenvolvido. Bom, pessoal, então apresentando para vocês, né, o projeto aqui, o projeto dentro do projeto o fichamento. Então vamos lá. Então esse fichamento
ele vai se tornar, no projeto de pesquisa, chamada revisão teórica, tá bom? Então, aí você tem nessa folha aqui, né, fichamento, revisão teórica, fichamento 1, referências, tá bom? Então, aqui, pessoal, nós temos o fichamento, né, que vai se transformar na revisão teórica dentro do projeto de pesquisa científica. Tá aqui, ó. Fichamento, revisão teórica ou revisão bibliográfica, ok? Bom, dentro do fichamento, né, eu peguei, por exemplo, professor, eu peguei um texto. De quem? Né? Da Ana Beatriz Silva, Bowley Mendes Perigosas, ponto, Rio de Janeiro, dois pontos, objetiva, editora, vírgula, 2010, tá ok? Então, isso aqui é que vocês, né, tem que deixar certinho as referências bibliográficas, pessoal, tá bom? Então, tá aqui. Comentário inicial. Geralmente, eu peço um comentário inicial, né, dessa temática, perfeito? Como uma pequena introduçãozinha, né? E depois uma citação direta. O que é uma citação? Ela é indireta. Uma citação ela é indireta quando indiretamente você pega um trecho do livro, né? Ah, gostei de um certo trecho daquele trechinho, tá ótimo daquele trechinho, beleza. Ah, você vai colocar no trabalho, ah, você tá a página, então essa aqui, certinho. Então tá bom. Aí você coloca uma citação direta, indiretamente o que o autor disse. Tá? Ou seja, você interpreta aquele trechinho que o autor está dizendo alguma coisa. Então, nesse caso, ó, pegou-se um trecho de um artigo, né, dessa professora aqui, né, dessa médica. O bullying nos remete a uma atenção redobrada por esse problema, tal, tal. Silva, coisa final, parênteses, Silva, né, maiúsculo, e o ano. Ou, ou você pode colocar também, segundo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, 2010, nos remete uma atenção para esse problema, chamando a atenção de pais e professores, que atentem quanto ao comportamento, etc. Tal. Perfeito? Nesse caso, então, eu coloquei o nome dela. Se no seu trabalho você coloca o nome do autor, coloca sempre o ano, então, né, da publicação do livro que você está retirando, né, aqueles dizeres. Então, eu interpretei com as minhas palavras aqueles dizeres de uma forma indireta. Faço um comentário pessoal, depois uma citação direta, ou seja, com as palavras direto da pessoa, ipsis literis, do que realmente ela falou, letra por letra. Bom? Então, a violência vivenciada, tal, mais consciência social do bom, aqui, né? Ou seja, você tem entre aspas, porque essa entre aspas está indicando que são as palavras da pessoa. Da mesma forma que ela disse. Até três linhas, você faz o quê? Até três linhas, nesse caso aqui, até mais ou menos três linhas, vão aspas. Né? Após três linhas, não vão. Eu vou mostrar depois como seria após três linhas. Então, você pega três linhas aqui, faz uma citação, elas vão aspas. Aí você coloca o sobrenome da pessoa, o ano e a página, certinho. E mais uma vez um comentário. Só por que é importante o comentário? O comentário é importante porque ele vai estruturando o seu trabalho, é o seu trabalho, não são desses citados, é seu. Então tem que mostrar como eles estão caindo, esses teóricos, no teu trabalho, onde você está o quê? Os utilizando para o desenvolvimento do mesmo, certo? Então você pega esses autores, coloca o seu comentário dizendo eu estou escrevendo as minhas palavras, e eles estão, né, eu estou buscando interpretá-los e mostrá-los como são importantes para o meu trabalho, que são feitos com as minhas palavras, né? Através das minhas ideias. Ok? Aí eu pego um segundo fichamento, Fante, né? Sobrenome do autor, pode ser o que é abreviado, sempre maiúsculo, né? Sobrenome dele aqui. Aí o título, no caso de vocês, nós estamos fazendo, não estamos fazendo em itálico, nós estamos fazendo em negrito, né? Depois, ponto, o nome da cidade da editora, versus editora, vírgula, o ano é de 2005. Bom, então tem que ser tudo bonitinho essas referências aqui, ok? No manual de vocês, que está lá na SAV, na aba material, manual de normas, tem todo esse processo aqui.
Depois uma citação indireta. Então ele colocou uma citação indireta novamente naquela leitura, né? As palavras né, que são do próprio pesquisador, da pessoa que está interpretando esse autor, o Fante. Depois ele faz uma colocação aqui, um comentário pessoal e depois uma citação direta. Quando diz Fante, o ano, tá vendo? Página 28, vira a página 29, refere-se ao termo bullying como. O que ele fez? Acima de 3 linhas. Acima de 3 linhas, 4 centímetros, 4 centímetros, né? Nesse caso, a letra é 10. Normal aqui a letra é 12, a letra é 10. O espaçamento é 1 aqui, certo? O normal aqui já é 1,5. Aqui é 1, então eu reduzo, certo? Ele fica bem comprimido nessa parte aqui, espaçamento entre linhas. Isso, citações acima de 3 linhas, ok? E assim depois ele vai para outra parte do texto, faz o seu comentário, etc. É um fichamento número 3, são 2 autores separados por ponto e vírgula, sobrenome e sobrenome, né? E nós temos também aqui a autoria, né, o título, onde foi feito, etc. Citação indireta, indiretamente de um trecho onde utilizei do livro Antunes e Zuin, separados por ponto e vírgula, o ano 2008. Comentário, pessoal. O que eu digo sempre é uma forma de vocês, né, entenderem o que o fichamento é como um Big Mac. Então você pega o pão, você pega a salada, pega o que? Depois você pega a carne, mais salada, tal, depois o pão de novo e vai fazer o Big Mac. Ou seja, um comentário, citação, comentário, citação, comentário, citação, ou seja, tem que mostrar que você realmente está desenvolvendo aquele texto, certo? Citação indireta e direta, né? É que ele fez os dois juntos. Então, observem uma coisa. Aqui colocou Antunes, sobrenome, minúsculo. Quando ele vai dentro do parênteses aqui, ele é maiúsculo. Quando ele fica fora, ele é minúsculo. E demais, et al. Significa demais autores. Ou seja, nesse trabalho, existem vários autores fazendo, né, o trabalho científico. Então, você pega o primeiro, né, e nesse caso foi minúsculo, et al., e apresentou a página, e ó, são 4 linhas. 4 centímetros, entre letra 10, espaço. Então, sucessivamente, quantos fichamentos você puder. Nesse caso, eu pedi 8. Né? E ao final, como é que ficaria isso? Final, passa de fichamento passando essa revisão teórica, ou a contextualização. Não é? Segundo a psiquiatra, o que eu vou tirar? Aquelas palavrinhas, né? Comentário, citação direta, citação indireta, etc. Tiro tudo. E aí fica apenas um texto. O que vocês vão fazer? Apenas ver se há concordância, né? Verbo nominal entre elas, questão dos parágrafos, se realmente porque ele vai se transformar num texto. Então, aquelas citações que você fez, elas vão se transformar com aqueles autores num belo de um texto. Ok? Então, isso é um fichamento. Então, a partir do fichamento, então você já tem uma leitura, começa a ter a leitura, né, dos artigos ou dos livros que você precisa para desenvolver o seu projeto. Tá? E o projeto, professor? Vamos lá para o projeto. Passei para vocês também um modelo de projeto de pesquisa. Mas antes de passar o modelo de projeto de pesquisa, eu quero ir à fonte principal, né, do, do chamado Manual de Normas. Vocês têm aí o Manual de Normas do Claretiano, tá bom? Então, tem o Manual de Normas do Claretiano para vocês, tá bom? Manual de Normas. Eu quero mostrar aqui o Manual de Normas. Então, dúvidas, pessoal, recorro aqui ao Manual de Normas. Então, vou lá, pego, está sempre com vocês, tá bom? É isso que vai ser o anjo da guarda em alguns aspectos, quando eu não estiver para auxiliar com vocês. Então, nos primeiros pontos, entender que metodologia, né, é caminho. Então, nós temos na nossa disciplina um caminho a ser trilhado. No quê? Bom, primeiro temos que ter um método, né, um caminho a seguir. É a alma de todo o processo de pesquisa. Depois, faremos ciência.
O pesquisador ele vai fazer o quê? Na ciência. O que se é ciência? Não é? Colocar em discussão novas teorias, métodos de investigações. Então, como diz Thomas Kuhn, né, um, um dos grandes livros dele sobre as revoluções científicas, ele vai falar que o progresso da ciência faz pela quebra de paradigmas. Ou seja, o que Einstein fez no passado, as pesquisas continuaram e foram se desenvolvendo de uma forma extraordinária, que quebraram muitas teorias dele que estavam lá no período. Não é que digo que elas não são válidas mais. Tá? Foram quebradas, ou seja, avançou-se tanto, né, que hoje não precisa mais de tal assunto, ele é a base. Mas o progresso da ciência foi tanto, né, que chegou a outros pontos que ele não viu no período. É uma quebra de paradigmas. Ok? Pesquisa. O que é uma pesquisa? Pesquisa é isso, né? É como fala, uma indagação, uma inquietação, é uma construção. Ele vai alimentar o quê? Uma atividade. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa vinculada a um pensamento e ação. Isso está ligado o quê? Com uma investigação que se inicia por um problema. É isso. Observem bem que vocês terão no projeto de pesquisa uma coisa chamada problema, tá bom? E depois o seu reconhecimento de hipóteses. Então, toda investigação se inicia com um problema, com uma questão, com uma dúvida, com uma pergunta, articulando conhecimentos anteriores. Tá? Então, inicia-se um processo. Então, lá no projeto eu vou retomar isso. Problema. Depois, você tendo a investigação, o seu problema, você precisa de teorias. Por isso, quando você faz os seus fichamentos, a construção teórica, a contextualização, ela é uma base teórica. Você precisa dessas teorias. O que a teoria ela procura? Construir uma explicação através de compreender o fenômeno. Então, aquelas pessoas que elaboraram uma teoria estudaram muito e começaram a delimitar para compreender aquele fenômeno que estava acontecendo, porque são explicações de uma realidade, é um conhecimento, né, que foi feito por meio de uma investigação. E nós precisamos dessas teorias. Por isso, os fichamentos, por isso as leituras do processo, tá? Os conceitos. Então, dentro das diversas áreas, engenharia, filosofia e história, nós temos conceitos a serem trabalhados por esses teóricos. Então, dentro dessas teorias, há conceitos. Ou seja, o que servem os conceitos? Né? São objetos com o intuito de fixar melhor o recorte que deve ser examinado e construído. Né? Ou seja, é a construção de uma questão, né, que foi elaborada. Né? Foi dado, por exemplo, um reconhecimento, né, de constituição fixo para melhor compreender o que estava sendo construído ali. Então, dentro da engenharia, tem os teóricos que vão trabalhar muito, por exemplo, a questão das ondas. Então, o conceito, o que é uma onda? Né? Filosofia, conceito de tragédia grega. Mas o que é a tragédia em si? O que é a tragédia grega? O que a Grécia vivia dessa tragédia? Por quê? Vou trabalhar com conceitos. Enfim, qual é a proposta de TCC, né, que eu falei para vocês? Bom, a proposta é esse projeto. É mapear um caminho a ser seguido durante uma investigação, a fim de esclarecer o próprio investigador os caminhos de estudo. E a realização dessa proposta consiste num quê? No planejamento do que irá ver. Então, por isso, como eu disse, o engenheiro faz a planta para a construção da casa e nós faremos o projeto de pesquisa. Então, esse projeto de pesquisa começa por pontos principais e questionamentos, como, por exemplo, o que pesquisar? E a definição do problema, as hipóteses e sua base teórica e conceitual, ok? Essa base teórica e conceitual é a revisão teórica de vocês. Então, por que eu quero pesquisar? Justificativa, que eu vou já chegar já com vocês. É um ponto importante no projeto. Para que eu vou pesquisar? É o seu objetivo. Como? Qual é o método, a metodologia, o meio de se chegar lá? Não é? Quando eu vou pesquisar? Por isso, um cronograma. Com que recursos? No caso de vocês, não há, mas alguns projetos, principalmente laboratoriais, exigem um processo de orçamento. E pesquisado por quem? O nome da equipe. Então, isso é um projeto, é a proposta, né, de TCC. Ok? Então, começando por aqueles pontos, né, que foi dado, por exemplo, problema, né? Então, vocês vão ter o problema, eu já falei dele, hipótese, e depois vem para a contextualização. Da contextualização, que é a parte do fichamento,
nós temos a justificativa, os objetivos, a metodologia, né, cronograma e as referências bibliográficas, certo? Então, e aí nós desenvolvemos o projeto de pesquisa. Agora eu mostro para vocês. Então, como é que fica um projeto? Então, vocês agora têm um exemplo, que também está com vocês, um exemplo de projeto de pesquisa. Então, dá uma olhadinha nesse exemplo de projeto científico. Então, nós temos o nome, né, dos componentes, está aqui, né, como foi questionado, né? Depois, por exemplo, bacharel em engenharia, bacharel em administração, bacharel em filosofia, ou licenciatura em filosofia, que seja, história, projeto de pesquisa, né? Não esqueçam, metodologia da pesquisa científica, depois o título, né? Você vai, vejam a delimitação. A pessoa quis trabalhar com o quê? Auditoria. Não, mas o que que eu vou trabalhar? Falei, filho, você vai trabalhar o quê? Auditoria interna ou externa? Ah, nesse caso, interna, tá. Então, a importância da auditoria interna. Não, tem muita coisa de auditoria interna. O quê? Aonde, etc. Na área tática de compras. E delimitou. Perfeito? Centro Universitário Claretiano, Rio Claro 2013. Aí a pessoa foi atrás, né, dessa limitação, as referências, para começar a desenvolver esse projeto. Então, tem lá, a introdução seria o tema. O que, que você vai falar? Sempre importante falar sobre o tema de uma modo inicial. Então, o que consiste o tema de vocês? Não, fala um pouquinho do tema. Aqui não vai nenhuma forma, né, de você voar, né? Não vai direto, né? Não, né? Em mais 10 a 15 linhas, fala sobre o tema. Em que consiste esse tema? Ele existe por quê? Né? Fala do tema em si. Aí ele vai falar sobre auditoria, então, auditoria interna, neste caso. Depois do tema apresentado, aí eu entro na caracterização do problema, como visto anteriormente. Na fase da pesquisa científica, começa sempre pelo problema. Exata, por exemplo, no filme O Planeta dos Macacos, o número um, né, dessa trilogia, ele tem o início do processo, onde o cientista vê o pai com Alzheimer, é o início daquela indagação. Era um problema que ele tinha. Como é que eu posso, né, acabar com essa doença, eliminar essa doença que atinge tantos idosos? Então, esse era o grande problema que indagava, que questionava aquele cientista, que depois deu todo quem assistiu a trilogia vai saber ou não o ocorrido. Enfim, eu coloco isso daqui, está em negrito. O problema central dessa pesquisa científica está em negrito. Pode deixar assim, nessas palavras, para você se iniciar. Não é? O que essa pesquisa central, né, se identifica? Sempre, se eu tenho um problema, eu tenho uma questão dialética negativa, ou seja, uma falta, não realização, não foi feita, é o não que está. Você chega num programa, num consultório médico, professor, né? Eu fui lá no médico. O que você foi? Ah, que eu estava com dor de barriga terrível. E como que foi lá? Né? Ele viu o problema que eu tinha, né? Levantou as hipóteses possíveis para aquilo, né? Pediu os exames, né? E me medicou, tá? Então ele teve, enxergou mais ou menos que tem um problema, as hipóteses, e agora você retorna, assim. Então é isso que é feito. Então você, todo um projeto do trabalho tem um questionamento inicial, um problema a ser trabalhado. Depois, dentro desse problema, são as hipóteses concernentes se identificam por meio de situações. Que situações que estão naquela auditoria, que tem geralmente uma falta, né, de realização na área tática de compras. Por que que isso ocorre? Sempre perguntem. Há o problema, por que isso ocorre? Meu carro quebrou, por que isso ocorre? O computador não está funcionando, por que isso ocorre? Hipóteses. Falta de treinamento, de recursos, falta de planejamento estratégico, coloca em itens. Depois desses itens, né, aí vocês partem por um outro ponto, principal também, como já dito antes, dos objetivos. Os objetivos, eles se dividem em objetivo geral e específico. No geral, você pode desenvolver o quê? Né? O objetivo geral com essas palavras é estudar. O que você quer estudar? De uma forma geral, o título que vocês propuseram a desenvolver. Nesse caso aqui, a importância da auditoria interna na área tática de compras. Tá bom? Depois, do objetivo geral, né, que é aquilo que se propôs, né, que os objetivos que são específicos. E quais são esses objetivos específicos? Feitos por três verbos no infinitivo: compreender, entender e analisar. O que você quer compreender? Auditoria interna. Palavra-chave inicial, auditoria interna. Segunda palavra-chave, o que você quer entender? Área táticas de compras. E depois, ao analisar, você quer saber o quê?
o título inteiro. Isso é o qual eu me proponho a desenvolver, a trabalhar. Então, eu tenho que compreender, entender, etc., que as palavras-chave, os pontos que irão fazer parte desse meu trabalho. Tá bom? Então, se você a questão do suicídio, a fenomenologia do suicídio e do questionamento interno na obra de Schopenhauer. O que você quer compreender, entender e analisar? O título inteirinho, né? Analisar, compreender o suicídio, entender a fenomenologia desse processo, e aí você fecha. Então, você tem exemplo da filosofia, não é? Então, na área de engenharia, você também tem vários exemplos, né, relativos a isso. Então, vamos para as partes, né, que compõem as palavras-chave. Elas vão fazer parte desses objetivos, são partes específicas que você tem que levar o leitor a seu entendimento. Fechou o objetivo? Justificativo do trabalho. Parte importantíssima. Justificativo do trabalho. Por que é importante? É justificar. É quando você defende o seu trabalho. Ele é feito geralmente de uma página e meia. Por isso a leitura. Por isso a compreensão da importância da leitura. Que vocês já fizerem nos fichamentos. Aqui vai dar conhecimento. Não pode haver nenhuma forma de citação aqui, nenhuma. Então, serão com as palavras, vocês vão redigir uma defesa, né? Por que você quer fazer esse trabalho? Então, inicie dessa forma. A importância desse trabalho científico se dá, pode ser dessa mesma maneira, tá? Pois o mercado está em constante, e defende. Os profissionais hoje da área de compras, aqui no caso, devem estar em constante realização de aprendizado, e a pessoa foi desenvolvendo, falando a respeito socialmente, atualmente, o que está ocorrendo com aquela temática, certo? No dia a dia. Depois, um outro aspecto aqui, o tema possui uma relevância pessoal, né? Por que você pessoalmente quer fazer esse projeto, não é? Esse trabalho científico, o que te chamou a atenção? Foi você trabalha com ele, você viu na televisão, você viu no YouTube, nas mídias sociais, você viu através das leituras que você está tendo, através de um professor, como é que te chamou a atenção? Nesse caso, eles disseram, faz parte da atuação de nós profissionais que enfrentamos dificuldade e tal. No caso que eles já trabalhavam e viam esse processo. Bom, então aqui você vai contar essa relação sua com o tema. Depois a parte final científica, essa que eu também vou até passar para vocês, mas pode ser do mesmo jeito que está aqui. O que muda é a área de vocês, tá? Importância acadêmica, você realizou pesquisas, né, em mídias, em livros, né, bibliotecas, discutiu o processo, né, que vai ser importante para o seu desenvolvimento científico e também para a área a qual você se situa. Depois vem a parte do fichamento que você está fazendo. Fazendo o fichamento, ele vai vir para onde, a hora que estiver pronto? Vem para cá. Então você vai copiar aquilo lá, colar aqui. Copia e cola aqui. Né? Aí, projeto, começa a tomar corpo aqui. Veja, vai estar de um corpão aqui, ó. Depois vem a metodologia, é o caminho que você utiliza. Você quer uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica, que tipo de pesquisa? Aqui tem um tipo de pesquisa já que eu tinha colocado para eles, de metodologia, tá? Mas eu vou passar uma para vocês, não se preocupe, eu vou passar, vocês só modifiquem também a área, ok? E depois temos aqui, por fim, o cronograma, também vou passando para vocês, né? Já está lá, né? Você já tem a partir disso. É só copiar e colar, né? E ver certinho a leitura e fichamento quando foi feita, né? A elaboração do projeto quando está sendo feito, o artigo e a entrega do artigo, que vai combinar com esses períodos. Só copiar também e colar. E por último, as referências bibliográficas, sempre em ordem alfabética do sobrenome do autor, ó. Sobrenome, Atier, vírgula, o nome dele, ponto, auditoria interna, ponto, São Paulo, dois pontos, editora Atlas, Sociedade Anônima, vírgula, o ano de 92, em ordem alfabética. Quando eu tenho um artigo, né, artigo retirado da internet, a mesma coisa, sobrenome, o nome, se são dois autores, ponto e vírgula, o título em negrito, disponível em e acesso em, não precisa colocar as horas agora, tá? Acesso em 5 de março, ok? Então, isso é o projeto de pesquisa. Vejam bem como ele se tornou um projeto de pesquisa através desses pontos. Então, essa é a caminhada de vocês do projeto. Tá, professor, está baseado em que nisso? Então, vamos lá, tá? Vou fazer uma colocação aqui para vocês.
Já saindo aqui, eu vou fazer a colocação. Vocês vão lá para o quê? Para o chamado PEG que vocês têm aqui, tá? Vocês têm o chamado PEG. Nesse PEG, o que é falado, né? Por exemplo, no plano de ensino, de uma apresentação do que é essa disciplina para vocês, né? A contribuição dela, né? Passo dela, né? Da metodologia. Ela é feita de um projeto de pesquisa, né? Com seu tema, justificativo, objetivos, etc., todos os processos, que vai resultar num artigo científico, ok? Um ponto aqui que muitos levantam questionamento, eu vou voltar, né? O número de páginas de um artigo científico. Veja, nós sempre nos pautamos entre 8 a 18 páginas da parte chamada textual, introdução, desenvolvimento e conclusão. Gente, estou falando do artigo científico. Quando eu estiver falando depois, terminado o projeto, eu vou voltar aqui. Quando eu vou voltar novamente. É só uma indicação que alguns me questionam o número de páginas do artigo. Projeto não tem número de páginas, artigo sim. Era geralmente entre 8 e 18. Foi revista para 6 e 10 páginas. Professor, então se o meu der 6, está dentro? Está dentro. Se der 10 páginas textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, está dentro? Está dentro. Ah, mas vai para 18, 19? Está dentro ainda. Certo? Então, entre 6 a 18 páginas. Ok? Então, aqui tem toda uma série também de esclarecimentos no PEG para vocês, as referências bibliográficas dos conteúdos, né? Processo de desenvolvimento, referências bibliográficas que constam, que também estão aqui presentes. Então, vem, olhe os passos do PEG, se você está dentro do que está sendo pedido e etc. Certo? Bom, e também abra um cronograma, que é o processo de saber se eu estou dentro do período ou não. Então, que etapa, professor, nós estamos agora? Quando, por exemplo, começamos, né? Aqui, ó, estamos nessa primeira etapa, que é a construção do projeto de pesquisa, que é entregue em 6 de abril. É tudo que eu falei aqui, ó. Então, aqui tem todas as referências bibliográficas, YouTube, etc. Olha, como fazer fichamento, delimitação do tema. Sendo que eu já apresentei isso para vocês. Dúvidas, venham aqui, tá bom? Então, no caso de vocês, vocês estão, né, alguns casos, cursos com TCC obrigatório, 0 a 3 pontos do projeto, ou cursos com TCC obrigatório com 4 pontos. Aí vocês vão ver, né, entre lá no processo lá de vocês das notas, né, e vejo a validade das notas. Se for de 3 projetos científicos, então, né, o número de pessoas de grupo serão 3. Se você for de 4 projetos, valendo 4 e 6 o artigo, vocês poderão fazer sem TCC obrigatório, vocês serão um grupo de 5 pessoas. Então, depois, vão vendo os prazos, tudo certinho no cronograma de vocês. Enfim, pessoal, era isso, né, que eu queria apresentar para vocês, um modelo de projeto de pesquisa, uma parte introdutória no seu processo de desenvolvimento. Espero que vocês tenham entendido essa parte inicial, né, do mesmo, né? E dúvidas eu estarei sempre à vossa disposição, sempre. Lembrando, o manual de as normas estão aí, o cronograma, tudo está aí. Um próximo vídeo falarei mais a respeito do que? Do artigo científico. Logo que tiver nos abeirando, né, na parte do final do projeto e início do artigo científico. Ok? Então, está aqui. Procurem segui-lo, né? E acho que vocês têm tudo para uma grande orientação a respeito desse processo. Certo? Gente, agradecido. Muito obrigado mesmo. Então, sigam adiante. Dúvidas, estou à disposição de vocês. Um grande abraço. Sigam em frente. Sucesso, sucesso, sucesso.